nosso primeiro módulo, Introdução à Capelania, comigo, Dr. Jorge Leib. Todo mundo sabe o que é capelania, ou pelo menos tem um entendimento do que pensa, do que acha que é a capelania. Não é verdade? Nós encontramos a capelania na Bíblia? Sim ou não, senhores? Sim ou não? Quem pode me dar um exemplo de um texto, de uma passagem, que fale sobre a capelania nas Escrituras? Hein? A parábola do bom samaritano. Talvez seja a mais clara, a mais usada nos exemplos. O bom samaritano exemplifica a questão da assistência sem cunho denominacional, sem uma bandeira, sem olhar para a religiosidade, para a cor, para o sexo, para a religião da pessoa necessitada. O capelão, na verdade, e a gente visualiza muito bem isso no Brasil ou em outras partes do mundo, sempre se trabalhou a capelania em termos denominacionais. O que significa isso? Religião X tinha um capelão para atender os seus seguidores. Religião Y tinha o seu capelão para atender os seus seguidores. A capelania começa, originalmente na França, de uma necessidade de atender tropas e, já na Idade Média, Idade Moderna, famílias tradicionais, os nobres, tinham os seus próprios capelães para atender a necessidade espiritual familiar de suas próprias famílias ou dos seus reinos, do palácio. Ora, a capelania, ela chega no Brasil e ela é impulsionada por um segmento, na verdade o segmento católico, que a priori não abre espaço para o segmento protestante. E essa capelania católica, ela passa a atuar fortemente na capelania militar. E outros segmentos que a capelania poderia atuar ficam desprovidas ou atendidas de forma secundária. Então, você vê que a capelania, ela, vamos dizer, no nosso entendimento aqui, ela deve atender a todos, sem distinção de cor, raça ou sexo. Em outras palavras, a capelania, ela não poderá ter uma bandeira, porque a pessoa que é assistida, ela não vai perguntar assim para o capelão, olha, qual é a sua religião, qual é a sua denominação, qual é o seu pensamento filosófico, o seu pensamento religioso. Ele tem uma necessidade e ele precisa ser assistido, e ninguém vai perguntar assim, eu quero a sua carteira de membro, ou a sua credencial da sua religião, ou qual o seu partido, ok? Então, o exemplo do bom samaritano, ele é claro que o bom samaritano estava passando a estrada, viu lá o necessitado, e ele perguntou se ele era judeu. Ele perguntou se ele era samaritano. Ele perguntou se ele era galileu, se ele era filisteu, por exemplo. Então, não há necessidade do capelão direcionar o seu atendimento para a religião da pessoa sinistrada. Quando a gente fala de um capelão católico ou de um capelão evangélico, nós, anteriormente, tínhamos uma visão que determinado capelão, de acordo com a sua religião, atenderia somente o público da sua religião. O melhor seria isso. E, na verdade, no Brasil, está se direcionando a capelania e dividindo ela já por segmentos. Nas Forças Armadas, aonde a capelania tem tido mais espaço
tem sido mais trabalhada, já existe o segmento católico e já existe o segmento evangélico. Isso é muito bom, isso é precioso. Mas no atendimento à pessoa sinistrada, a pessoa que necessita de um atendimento, de uma assistência, ora, fica difícil. Se eu estou numa região, num local, numa entidade, onde existe uma pessoa necessitada de assistência, e ali só existe um capelão protestante ou evangélico, a pessoa vai ficar desassistida? Ou aquele capelão deverá estar habilitado para atender aquela pessoa? Sim ou não, senhores? Porque, pelo princípio do bom samaritano, ele não vai olhar o quê? A religião da pessoa que necessita de ser assistida. Mas essa divisão, ela pode, em algum momento, ou agora ela está sendo positiva, mas no futuro poderia se pensar num capelão plural, que não tivesse o quê? Uma bandeira. Mas, como as pessoas, na maioria das vezes, elas não conseguem ser imparciais, e eu digo isso para os evangélicos, que são a maioria aqui, nós temos católicos hoje aqui, mas na maioria os evangélicos estão presentes, na maioria das vezes nós não conseguimos ser imparciais no nosso atendimento. Os capelães evangélicos, eles querem evangelizar, e a priori o papel do capelão não é de um evangelizador. Os capelães evangélicos querem catequizar a pessoa, querem levar a pessoa para a sua religião. Não é a prioridade do capelão. Não é prioridade do capelão levar a pessoa para a sua igreja ou para a sua religião. A prioridade do capelão é assistir a pessoa sinistrada. Então, acontece um acidente, então tem a figura do capelão ali para assistir o sinistrado ou a família dele. Prestar assistência não significa impor a sua religiosidade à família ou à pessoa sinistrada. Então, se você vai para um asilo, se você vai para um orfanato, se você vai para uma entidade pública, se você vai para um hospital, a função do capelão não é impor a sua religião à pessoa assistida. Mas nós, maioria aqui pastores, todo pastor acha que ele é um capelão. Só que o pastor tem vícios de um pregador. E o pregador tem vícios preciosos. Ele quer pregar, ele quer falar de Jesus, ele quer orar pelo enfermo, ele quer levar a pessoa a Cristo de qualquer maneira. E muitas das vezes, quando ele vai fazer o papel de capelão, ele não se destitui, ele não tira aquela vestimenta de pastor e vai como capelão. E ele confunde as duas coisas. E isso é extremamente perigoso, porque a pessoa que está precisando da assistência, ela pode não querer a sua religião. E ela tem direito de receber assistência sem ser constrangida a receber a sua religião. Então, o capelão, ele deverá saber, ele deverá se comportar, se conduzir nesse processo de forma imparcial, de forma educada, de forma a entender a atuação, a função dele em relação à pessoa sinistrada. Quando eu digo pessoa sinistrada aqui, é a pessoa que sofre qualquer tipo de problemas, qualquer tipo de acidente, entre aspas, não apenas um acidente físico, mas qualquer pessoa que necessite de uma assistência, e essa assistência pode ser social, pode ser espiritual. Por quê? Se convencionou que o capelão, ele só deverá prestar assistência religiosa.
falar de religião. E necessariamente não é apenas uma única função que ele deverá desempenhar. Porque muitas das vezes o capelão, ele é conselheiro, ele é o assistente religioso, né, que leva assistência religiosa. Muitas das vezes ele é o elo conciliador das famílias, do sinistrado com a família do sinistrado. Ele, muitas das vezes, ele é o elo de ligação da pessoa assistida com a entidade em que a pessoa trabalha, ou está hospitalizada, ou está inserida. Então, ele precisa ter o feeling de perceber como melhor vai atuar no local onde está prestando a sua assistência religiosa ou a sua assistência como capelão. Algumas pessoas dizem que a capelania não é um ministério, ok? Outras entendem que é um ministério. Nós não vamos ser taxativos e dizer assim, é ou não, mas nós precisamos entender que nós podemos ser pastores e sermos bons capelães, mas nós não podemos nos valer da condição de pastores, de pregadores, para confundir a nossa atuação como capelães. Por quê? Senão vamos cair no erro de muitas pessoas que adentraram portas de entidades públicas e que fecharam essas portas porque não tiveram cuidado de ter um procedimento adequado ao local onde estavam atuando como visitadores. Todo mundo aqui já fez uma visita a um cárcere, já fez uma visita a um hospital, já fez uma visita a um asilo, a qualquer entidade onde há muitas pessoas precisando de uma assistência. Mas qual a dificuldade? A dificuldade que tínhamos é conhecer os procedimentos corretos, conhecer a legislação que nós deveríamos aplicar à atuação naquele local, e nós não sabíamos como nos conduzir, porque as informações eram poucas, o treinamento não existia ou era inadequado. Em outras palavras, não havia uma norma, não havia um direcionamento, não havia nem sequer, muitas das vezes, uma palestra para nos ensinar como proceder nessas visitas leigas. Ora, o capelão, ele não pode ser um leigo, ele não pode se dar o luxo de errar na sua atuação, porque ele pode comprometer todo um procedimento de uma entidade, todo o procedimento técnico da onde está atuando. Vou dar o exemplo aqui da capelania que atua nos hospitais. Se ele errar na sua conduta, na sua atuação, no seu procedimento, ele pode prejudicar o tratamento do assistido. Ele pode comprometer toda aquela questão, todo aquele conjunto de ações do paciente, enfermeiro, médico, direção do hospital, e comprometer a saúde do assistido e a sua própria saúde. Então, conhecer os procedimentos, ter um entendimento técnico do que está fazendo ou do que se propõe a fazer é primordial. As pessoas sabem, quando chegam no hospital, ou deveriam saber, que não devem estar tocando no paciente, não devem dar alimento ao paciente, não devem constranger o paciente, mas o que ocorre na maioria das vezes, que essas pessoas são leigas, e elas agem inadequadamente, trazendo prejuízo aos visitadores, ao assistido e à direção do hospital. O capelão, ele não pode se dar o luxo de cometer esses erros. Ele não pode interferir na vida do assistido ou tomar partido
ou ser parte integrante do problema do assistido. Assistir é uma coisa, tomar parte do problema do assistido não é a sua função. Mesmo que você faça uma assistência social em algum momento, mas toda entidade tem uma pessoa com formação chamada assistente. Assistente o quê? Assistente social. Então, você pode dar uma assistência, mas você vai canalizar essa parte da assistência social para a pessoa com formação e habilitação suficiente para continuar o procedimento de assistência social. Então, o capelão não pode tomar para si responsabilidades que não são suas. Lembrando, o capelão não é pai. O capelão não é mãe. O capelão não é médico. O capelão não tem a função primordial ou primeira de assistente social. O capelão, ele não é autoridade no hospital, não é autoridade maior no hospital, não é autoridade maior lá na prisão, ele está submetido à autoridade respectiva do local aonde ele atua. E ele precisa entender que ele está o quê? Subordinado. Lá no hospital, ele vai atuar, quero dar um exemplo que é o mais fácil aqui para mim, mas ele está debaixo da autoridade da enfermeira, ele está debaixo da autoridade do médico, ele está debaixo da autoridade do administrador do hospital. Então, o capelão ele vai chegar